Oi, gente, tudo bem? Aula das mais importantes sobre geopolítica na África. Agora a gente vai tratar sobre alguns, entre aspas, pequenos conflitos, principalmente em Angola, país irmão do Brasil, e na Nigéria, num dos movimentos mais importantes no ano de 2020. Bom, os dois países que nós vamos tratar são Angola, localizado no litoral atlântico centro-sul da África, e Nigéria, país localizado no litoral atlântico centro-norte da África. Em Angola, o país foi colônia portuguesa no período imperialista e começa uma luta armada contra Portugal no ano de 1961, buscando a sua independência. E essa luta armada contava com dois grupos, o MPLA, conhecido em Angola como MPELA, como Movimento Popular de Libertação de Angola, de tendências marxistas, alinhado com a União Soviética, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, alinhado com os Estados Unidos. Os dois movimentos lutaram juntos pela independência de Angola. Observação, lutaram juntos e depois eles vão se separar. Em 1975, em Portugal, que era a metrópole de Angola, acontece a Revolução dos Cravos. Revolução dos Cravos em Portugal é um movimento feito por militares portugueses que buscavam o fim da ditadura militar em Portugal. Esse movimento, igual está na foto aqui, é chamado de Revolução dos Cravos, porque os militares começaram a sair às ruas de Lisboa e Porto, em Portugal, com suas armas, colocando flores, um cravo na ponta dessa arma onde sai a bala, ou dos tanques de guerra, igual está na imagem. A população aplaude essa ação dos militares, que buscavam a redemocratização do país, e isso enfraquece a ditadura portuguesa até que a ditadura cai em 1975 e, por consequência, acontece a independência de Angola. Então, Angola, sua independência está vinculada à guerra civil desde 1961 com os dois grupos, MPLA e UNITA, contra Portugal, e o governo português com a queda da ditadura em Portugal em 1965 e, consequentemente, a independência de Angola. Só que, a partir daí, esses dois grupos que lutavam juntos, eles se separam e vão começar a disputar pela independência do país, o que cria em Angola uma guerra civil, que vai até o ano de 2002. Então, repare que Angola ficou em guerra civil de 1961 contra Portugal até 2002, sendo que de 75 a 2002 a disputa entre MPLA socialista e UNITA capitalista. Mesmo com a guerra civil, quem comandava o país era a MPLA. Então, a gente pode dizer que depois da independência de Angola, 1975, Angola se declara socialista com a MPLA em luta com a UNITA, porém conseguindo dominar o país. Essa guerra de Angola é conhecida como guerra por procuração, porque é mais uma das guerras durante a Guerra Fria em que Estados Unidos e União Soviética não participam diretamente. Os Estados Unidos apoiam a UNITA, dão armas, dinheiro, etc., e a União Soviética apoia a MPLA, dando armas, dinheiro e apoio político. Vira uma guerra durante a Guerra Fria para ver quem é que vai dominar esse território depois da independência em relação ao Portugal. Então sai a Europa, entra a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Quem consegue a dominação é o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, alinhado à União Soviética. Mais de 500 mil mortos, destruição de infraestrutura, complicações para a administração pública e empreendimentos econômicos. Ou seja, Angola, em função da guerra civil, ela entra num caos econômico e social. Essa guerra civil ela termina em 2002, em função da UNITA entregar suas armas, tá? Mas ela tem algumas consequências. Primeiro, deslocamento de 4,28 milhões de pessoas durante a guerra, um terço da população do país. Movimenta dentro do território, se torna exilado no mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, recebe muitos angolanos, já que somos irmãos de Angola, seja pela vinda de escravizados no período colonial, seja por língua portuguesa e de origem. A ONU estimou que em 2003, 80% dos angolanos não tinham acesso à assistência médica básica, uma taxa de mortalidade muito alta, 60% não tinha acesso à água potável e 30% das crianças angolanas morriam antes dos 5 anos, uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do mundo.
Expectativa de vida total da população em torno de 40 anos de idade no final da Guerra Civil. A Guerra Civil termina em 2002, 2003. Então a gente está falando final do século XX, início do século XXI, Angola como uma das menores expectativas de vida do mundo. Vocês vão ver que mudou muito. A organização Human Rights Watch estima que a UNITA e o governo empregaram mais de 9 mil crianças soldados durante a guerra. Como a população adulta morreu durante a guerra e a reposição em função da taxa de mortalidade era muito difícil dessa população adulta, começaram a angariar soldados criança. Aqui a gente tem uma foto de duas crianças armadas, 5, 6, 7, 8 anos, já entravam na guerra, perdiam suas vidas por uma causa que não era a delas. Essa guerra civil termina em 2002, quando Jonas Savimbi, líder da UNITA, ele morre. E ao morrer, a morte do líder da UNITA faz com que a UNITA entregue suas armas e a guerra civil acaba, com a MPLA se mantendo no poder. Após o cessar-fogo, Angola obteve elevados índices de crescimento econômico, com média superior a 10% ao ano. Exportações de petróleo e gás, especialmente para a China e Estados Unidos, volta ao tema China. Eu já falei sobre isso na aula do Sudão. A China no neoimperialismo sobre a África, fazendo relações econômicas com praticamente todo o continente, responsáveis por 60% do PIB angolano e grande produção de diamantes. Se a gente observar nesse gráfico aqui a evolução do PIB de Angola, a gente vai perceber que até o final da guerra, início dos anos 2000, o PIB era muito baixo, a Angola desestruturada. A partir do final da guerra, o que a gente observa é um rápido crescimento econômico. Inclusive, além dessas relações China e Estados Unidos, tem o Brasil nessa jogada. Porque em 2006, quando a Petrobras descobre o PIB no Brasil, ela geologicamente, a África e o Brasil e a América do Sul, eles também são irmãos, além da história, da cultura e etc. A Petrobras ela faz um acordo com o governo angolano para poder pesquisar o pré-sal em Angola. Geologicamente são iguais, Brasil e Angola, principalmente a porção litorânea, e a Petrobras descobre o pré-sal angolano. Inicia a sua exploração na primeira década do século XXI, assim como iniciou no Brasil em 2010, só que Angola abre essa exploração do petróleo para outros países. Então a gente tem Estados Unidos, tem China, tem Brasil com a Petrobras explorando o petróleo no país e vendendo para o mundo inteiro, e o PIB angolano em processo de crescimento. Um outro país que tem uma geopolítica bastante interessante, e aí eu vou dedicar um pouco mais de tempo nele, é a Nigéria. Quando a gente trata da Nigéria, um país localizado no centro-norte africano, a geopolítica recente é talvez das mais relevantes no continente africano, junto com a Primavera Árabe. A Nigéria, até 1960, ela foi colônia inglesa, quando se torna independente. Repara que mais ou menos as datas são as mesmas, final dos anos 50, início dos anos 60, para a independência da maior parte dos países da África. A Angola foi um país que conseguiu sua independência relativamente tardia. A porção norte do território nigeriano é composta majoritariamente por seguidores do islamismo. Em compensação, a parte sul do país, de maioria cristã, e detém o poder político e econômico do país. Isso fica muito evidente nesse mapa. Dá uma olhada. O mapa, quanto mais escuro, maior a porção de população islâmica. Quanto mais claro, maior a participação de população cristã, tanto católicos quanto protestantes, como uma influência inglesa muito forte, maioria de protestantes. Repara que o centro-norte do país é de maioria protestante e o centro-sul do país de maioria de cristãos. Como colonização inglesa, os cristãos com poder no país, os cristãos com controle econômico, e desde a independência em 1960 eles têm o poder político no país, deixando de lado o norte islâmico. Então o país ele é dividido, além da religião, em aspecto socioeconômico. O centro-sul, melhor infraestrutura, e o centro-norte, pior infraestrutura e realmente deixado de lado pelo governo angolano. Esse processo de esquecimento da parte islâmica da Nigéria acabou abrindo espaço para grandes revoltas do povo islâmico e a busca, em alguns casos, pela configuração de um governo paralelo. Especialmente neste território aqui, território de Borno. Esse território de Borno ele tem aproximadamente de 60% a 79% da população islâmica. Então ele tem 20% de cristãos. Vocês vão perceber que esse dado é relevante. Nesse território
movimentos islâmicos buscando governos paralelos em relação aos governos cristãos centrais da Nigéria, eles se fortalecem. Por isso que eu coloquei aqui, ó, no norte do país, algumas regiões passaram a adotar a Sharia ou Sharia, que é a lei islâmica, que praticamente desconsidera a Constituição da Nigéria e passa a adotar as leis islâmicas do Corão como a lei regente na região. Então a Nigéria, na prática, ela é dividida em dois estados, o estado cristão e o estado islâmico. Repara o que vai acontecer. E aí, nessa parte norte do território, a gente tem a Sharia. E essa relação, essa situação de divisão, ela resulta em uma série de conflitos entre cristãos e muçulmanos, especialmente nesses estados que têm maioria de muçulmanos, porém minoria de cristãos, porque as minorias de cristãos passam a ser submetidas à Sharia, que é islâmica. Se eles não aceitam, o resultado é o confronto. Bom, e aí, nesse cenário de divisão do país e configuração de governos paralelos dentro do Nigéria, abriu-se espaço para formação, para a fundação de um dos grupos fundamentalistas islâmicos mais violentos do mundo, chamado Boko Haram. Boko Haram, a gente tem lá no alto a bandeira deles preta, escrita em branco. Boko Haram, a tradução é educação ocidental ou não islâmica é um pecado. Para o Boko Haram, a educação ocidental está vinculada diretamente ao cristianismo. E aí o Boko Haram começa a perseguir todo mundo que não seja islâmico, falando que são grupos pecaminosos. E aí eu marquei no slide anterior a região nordeste da Nigéria como sendo a região de Borno. Essa região é onde se funda o Estado, o movimento islâmico fundamentalista Boko Haram. Tem mais ou menos 20% da população de cristãos que não aceitam seguir a Sharia, já que é uma ordem religiosa islâmica, e começam a ser perseguidos por esse grupo. Que, no fundo, a essência desse grupo é eliminar a população não islâmica do território e implementar um governo fundamentalista islâmico. É um grupo chamado de jihadista, ou seja, que a luta é em nome de Alá exclusivamente, eles não têm aspirações políticas muito notórias. O grande objetivo é implementar a Sharia em nome de Alá. Jihad é guerra santa, então todo jihadista luta em nome de Alá. E ele foi fundado em 2002 nessa região da Nigéria, passando a utilizar métodos terroristas. Que tipo de método terrorista? Sequestro, morte, explosões, atentados terroristas com bomba, troca no sequestro, troca das pessoas cristãs ou algumas pessoas importantes na Nigéria sequestradas por dinheiro, cobrança de resgate para sustentação do poder do grupo. Além da Sharia, desse fundamentalismo islâmico, existem outros objetivos segundo o grupo. Primeiro, combate à corrupção do governo, sempre a combate à corrupção aparece. Combate à falta de pudor das mulheres, a prostituição e outros vícios. E segundo esse grupo, os culpados por todas as mazelas da Nigéria e do mundo são os cristãos e a cultura ocidental. E eles se financiam por meio de raptos, seguidos de exigência de resgate, e envolvimento com cartéis de droga. Eles oferecem territórios e proteção para a produção de droga e, em contrapartida, cobram aluguéis para isso. Falsas organizações de caridade, venda de escravas e extorsão, principalmente da população local, comerciantes e pequenos agricultores. Essa ideia de promover sequestros ela é muito normal no Boko Haram, principalmente de população cristã. O Boko Haram, historicamente, ele tem a prática de invadir territórios cristãos nessa região nordeste do país e invadir especialmente escolas com maioria de cristãos, principalmente escolas infantis. E aí, quando invade as escolas infantis, crianças de 4, 5, 6, 7 anos, eles matam todos os meninos, matam todos os adultos, mulheres, homens, etc., e sequestram apenas as meninas. E essas meninas elas passam a ter duas funções. A primeira, moeda de troca entre líderes do Boko Haram, primeiro, e segundo, ou seja, para fazer acordos entre grupos do Boko Haram, e segundo, são escravas sexuais.
muitas delas passaram a ser libertas no ano de 2019, sequestradas nos últimos 10 anos, e libertas no ano de 2019, depois de muitas negociações internacionais com Boko Haram. E essas meninas, quando soltas, hoje, jovens, adultas, muitas com filhos, em função dos estupros contínuos, e o Boko Haram fala que os estupros são um mecanismo de limpeza da alma dos cristãos. Então, atos e relações sexuais com islâmicos do Boko Haram era uma forma de limpar os cristãos desse pecado ocidental. E muitas meninas engravidavam, ou sofriam aborto, ou eram mortas depois de engravidar, ou aquelas que tinham filhos e hoje foram libertas, as famílias originais dessas meninas já não as aceitam mais, por terem passado pelo Boko Haram. O governo nigeriano ele tem programas hoje de absorção dessas meninas, jovens e adultas, na sociedade, com casas de apoio, com programas de inserção em universidades. São meninas que normalmente vivem junto em casas controladas pelo governo e organizadas pelo governo, com segurança 24 horas, com o objetivo de manter minimamente as condições de vida e reinserção na sociedade. Sem contar outros atos que o Boko Haram faz e fazia com essas crianças, que eu evito até de contar. O curioso é que o governo da Nigéria acaba deixando o Boko Haram de lado. Tá? É um movimento forte nessa região do país. Agora, no ano de 2020, surge um movimento popular na Nigéria, formado especialmente por jovens menores, abaixo de 30 anos de idade, mais jovens, chamado EndSARS. Fiquem atentos a esse movimento. Tá? É um movimento de jovens, artistas, intelectuais na Nigéria. É um movimento contrário a SARS, por isso EndSARS. Ô Bruno, o que é SARS? SARS é o Esquadrão Especial Anti-Roubo. É um grupo formado pelo governo nigeriano, grupo militar, com o objetivo de promover a perseguição e a eliminação de roubos nas áreas urbanas. Esses militares nigerianos, eles não têm tarja na camisa, eles não têm uniforme, e eles andam, nos últimos 20 anos, pelas ruas, escolhendo quem eles acham que é criminoso ou quem possivelmente vai cometer um crime, produzindo nos últimos 20 anos a perseguição à juventude nigeriana. Tudo com autorização do governo. Porém, no ano de 2020, em função da internet, celulares, as pessoas começaram a filmar as ações truculentas desse grupo, da SARS, desse Esquadrão Especial Anti-Roubo do governo nigeriano, e ao conseguir filmar, começaram a divulgar as imagens desse grupo torturando, prendendo, espancando as pessoas na rua. E essa divulgação de imagens em grupos de celular fez com que esse movimento dos jovens aflorasse contrário à SARS. Por isso o movimento EndSARS, em português, significa acabe com a SARS, fim à SARS. Esse movimento busca, além do fim da truculência da SARS e desse movimento violento, esquadrão do governo, que persegue opositores, que era para acabar com a violência e com o roubo, mas passou a perseguir opositores, a criar um grupo de milicianos que extorquem a população e etc. Além disso, esse movimento busca também uma reforma na polícia e o fim da má governança, ou seja, novos governos na Nigéria. Além desse cenário de violência, outros fatores estimularam a população a ir para as ruas. Por exemplo, a desigualdade econômica crescente na Nigéria. Segundo a Comissão dos Direitos Humanos da ONU, em 2009, 70% da população do país vive abaixo da linha da pobreza. Pessoas jovens com menos de 30 anos formam mais de 40% da população da Nigéria e encaram grande desemprego. Se a gente pegasse só os desempregados abaixo de 30 anos na Nigéria, é equivalente à população da Bélgica. A Nigéria é o país mais populoso da África. E só os desempregados abaixo de 30 anos na Nigéria é a população da Bélgica. Isso, associado à crescente violência policial no país, acaba levando a população às ruas. É um movimento que a gente pode fazer associação a outros dois, aos movimentos da Primavera Árabe, em primeiro lugar, e por que não dizer aos movimentos que lembram o Black Lives Matter nos Estados Unidos, já vamos falar sobre isso. A Anistia Internacional documentou casos em que a SARS, olha as práticas, submetia pessoas a diversos métodos de tortura, incluindo enforcamento, falsas execuções, ou seja, executava pessoas falando que eram criminosos, mas não eram perseguidos pela SARS,
Socos, chutes, queimaduras, afogamentos, asfixiamento com sacola plástica e até violência sexual. Todo esse movimento contra a SARS levanta a população. Nos últimos 4 anos, o governo da Nigéria divulgou 4 vezes acabar com a SARS, uma por ano. E esse ano foi a 4ª, fruto desse movimento. Se vai acabar mesmo ou não, cenas do próximo capítulo. Mas toda vez que há um levante popular, nenhum tão grande quanto esse na Nigéria, toda vez que tem, o governo nigeriano fala, então eu vou acabar com a SARS. E nunca acaba. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Os protestos na Nigéria foram comparados ao movimento Black Lives Matter, que pauta o racismo nos Estados Unidos. Inclusive, a origem do movimento é muito parecida. Nos Estados Unidos, foi filmando um policial asfixiando um negro nos Estados Unidos e matando esse negro norte-americano, George Floyd. Se compara aos vídeos divulgados da SARS na Nigéria, por isso existe um movimento negro, apesar de na Nigéria a maior parcela da população ser negra, mas existe uma diferença social. E aí, além da cor, existe a desigualdade social e essa perseguição. Nos Estados Unidos, diferença social e diferença de cor. Por isso, um movimento que busca a igualdade do tratamento policial entre ricos e pobres, brancos e negros, negros ricos e negros pobres, etc. na Nigéria. Tem grande participação feminina nesse movimento. O feminismo ele ganhou muita força na Nigéria, apoiando esses movimentos populares e sendo apoiados por eles. E é um movimento de grande repercussão internacional. Grandes artistas passaram a participar e divulgar o movimento. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem o Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, negro, o único negro na Fórmula 1, e que em uma das corridas, um indivíduo, um cidadão extremamente engajado em questões políticas, uma referência no esporte e no engajamento político, ele usa essa camisa anti-SARS. Em um dos episódios, em uma das corridas de Fórmula 1 do ano de 2020, ele é visto com essa camisa e quando ele vai dar uma entrevista, por exemplo, no final da entrevista ele abre o macacão de corrida dele e ele está com essa camisa por baixo, anti-SARS. Não vamos perseguir militarmente negros pobres na Nigéria, sendo um sinônimo, ele apoiou também o Black Lives Matter e engajado nesses movimentos negros e antirracistas. E a expectativa desse movimento é que ele produza reflexos nas eleições de 2023 para presidente. Que a gente tenha democraticamente, já que é um movimento pacífico na Nigéria, um movimento com artistas, com a juventude, com engajamento internacional pacífico, exceto a SARS, que não é pacífica, que esse movimento produza frutos com mudanças políticas e uma nova governança na Nigéria a partir das eleições presidenciais de 2023. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. É um movimento relativamente novo no cenário nigeriano, porém é um movimento que aparentemente pode vir a trazer grandes repercussões internacionais e, sobretudo, repercussões no governo nigeriano e nas eleições. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.